Bom dia, eis que estamos ao horário certo para que nós começamos mais um momento de culto, um momento em qual cada um, estando onde se encontra em sua casa, cultuando ao seu Deus, seguindo junto a mesma liturgia. Meus amados, é um grande privilégio de ter essa possibilidade, ser orientados pelo pastor online e assim sentir que outros irmãos ao mesmo tempo estão orando, estão cultuando junto e seguindo a mesma liturgia. Que privilégio é esse? E oremos a Deus que Ele preserva a nossa qualidade de internet para que enquanto precisamos de proceder dessa forma, a internet funciona bem. Portanto, vamos orar e se liberte de outras ocupações e guarda esse tempo para você estar diante de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pelo seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Somos gratos que por meio dele temos essa aproximação de Ti e também temos comunhão contigo e um com o outro. Embora distantes fisicamente, em espírito e em verdade, louvamos e cultuamos ao Senhor nesses momentos. Nos dirige para que tudo que façamos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, nós terminamos a nossa meditação em livro de Efésios e hoje eu gostaria de começar falar um pouco do livro de Filemão. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve a um dos seus colaboradores, irmão em Cristo, que hospedava a igreja em sua casa. Filemão era um homem bastante rico, ele era dono de escravos também, e eu não estou dizendo com isso, e nem quero fazer alusão a discutir o assunto nesse momento sobre a questão do escravo, se eu concordo ou não concordo, não é isso, e não concordo, assim, só para tirar do ar a dúvida quanto não só a favor à escravidão. Então, mas é uma carta que é endereçada a esse homem que se converta ao cristianismo e, como disse, hospeda uma igreja em sua casa, e Paulo o tem na mais alta estima. E Paulo escreve uma carta de Roma para o Filemão relacionado a um dos seus escravos que fugiu após um furto, pelo que parece, e foi para a cidade de Roma. E lá, sob a influência da pregação e ministério do apóstolo Paulo, esse escravo que se chamava Onésimo, ele se converteu, ele conhece a Cristo, ele é um homem transformado, Paulo discipula ele, e a razão principal de Paulo escrever é para reintegrar a vida desse Onésimo no contexto da casa do Filemão, dos seus negócios e tudo mais, mas para um recebimento digno como de um irmão. Então Paulo escreve uma carta de recomendação, diria eu, e ao mesmo tempo, claro, é uma carta para trazer notícias para o seu amigo. Então uma carta, vamos dizer, amigável, uma carta de um amigo para um amigo. E veja como Paulo, ele se interessa pela vida das pessoas, não somente nas questões doutrinárias, mas ele ajuda para que os relacionamentos em Cristo, daqueles que pertencem a Cristo, sejam refeitos, sejam bons relacionamentos. E isso é interessante porque muitas vezes nós nos preocupamos apenas com os dogmas que nós acreditamos. E é claro que essas têm a sua importância, até porque as dogmas, elas nos dão direção quanto, ou deveria nos dar direção quanto à nossa aplicação da vida cristã. Mas é importante
observar a necessidade de relacionamentos saudáveis no meio daqueles que conhecem a Cristo. Então, Paulo, obviamente, ele escreveu cartas doutrinárias às igrejas, cartas através de qual ele mostrou a doutrina bíblica, cartas através de qual ele tentou corrigir práticas que não convêm para a igreja. Ele escreveu cartas de treinamentos ou pastorais, como nós chamamos, àqueles que ele investiu na vida deles como pastores, e lembramos aí Timóteo e Tito. E também ele escreveu cartas, possivelmente escreveu mais uma que nós temos registradas de amigo, que é a do Filemão. Então eu gostaria que nós faláramos um pouco disso no meio de situações em qual os relacionamentos entre as pessoas é cada vez mais sensível, muitas vezes até inexistente, e com essa pandemia esses relacionamentos eles ganham uma conotação diferente. Muitas das vezes o nosso relacionamento agora é mais online, e que faz, de certa forma, o relacionamento físico mais distante do que às vezes já era. E então precisamos ter certos cuidados, precisamos atentar para essa realidade. E até os relacionamentos sociais, eles ficam mais sensibilizados e, de certa forma, mais distantes, que tem a ver também com a preocupação da contaminação do vírus e tudo mais. Então, os relacionamentos eles ganham uma forma, uma proporção diferentes, e é preciso pensar nisso. E após essa carta, eu de fato eu tenho em mente de começar um estudo no livro na Epístola de Apóstolo Pedro, primeira epístola, que tem a ver com sofrimento, e nada mais cabível também falar sobre isso nesses momentos. E a não ser que Deus nos conduza de maneira diferente. Mas por hora, vamos ler uma parte desse. Aliás, eu vou ler o livro, a carta inteira, por se tratar de 25 versículos, mas obviamente nós não vamos tratar dos 25. Provavelmente vamos gastar 2, 3 domingos nesse texto. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Afia e Arquípio, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão de tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, teve grande alegria e conforto no teu amor, portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te fui inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebestes para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiros, recebo-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta.
Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanime o coração em Cristo. Certo como estão da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também posada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Damas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Que carta mais bela, escrita por um grande apóstolo, uma grande autoridade, escrita de um contexto não favorável, onde o apóstolo se encontrava preso em Roma, escrevendo ao seu amigo em Colossenses, aonde se encontrava de fato. Que grande bênção, que carta cheia de tato que ele tem para remediar esses relacionamentos. Mas vamos entrar um pouco no detalhe do livro, e é importante que Paulo ele tem todo cuidado naquilo que ele escreve. Ele não simplesmente pede uma coisa e ensina, tem que fazer isso e aquilo, mas ele tem todo um cuidado, e às vezes esse cuidado, esse tato nos falta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Afia e Arquípio, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja a maneira que Paulo ele começa a escrever. O interessante é que o apóstolo não começa a escrever da posição de autoridade, mas ele escreve dos resultados, das consequências do seu ministério. Eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo ele não se envergonha de estar preso, e pelo contrário, ele vê essa posição como uma consequência da sua obediência, uma consequência de obediência. E, meus amados, ele vê isso como um privilégio. E eu diria que a verdadeira autoridade, ela vem da submissão a Cristo, que nos leva a muitas vezes nos encontrar presos ou limitados em nosso ministério. Mas quando isso se deve à nossa entrega ao ministério, ao reino de Deus, com certeza isso nos traz autoridade. Hoje em dia as pessoas elas trazem a sua fama, a sua autoridade através da sua liberdade, através do seu aspecto exterior, as suas posições, e não necessariamente da sua obediência a Cristo. E é triste isso quando as pessoas, quanto mais envolvidas e aparecem mais em muitos lugares, quanto mais respeitados são. E se esquece que, e não estou dizendo que alguns não merecem o respeito e a autoridade, eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que me deixa, no entanto, às vezes triste é quando pessoas que são submissas a Deus, que poderia trabalhar para ter uma fama ou ter, vamos dizer, uma coisa externa diferente, mas abre mão para se dedicar de forma exclusiva e pagam um preço muito alto pelo ministério, são desconsiderados. E às vezes esse desprezo, esse desconsidero é levado ou associado com a situação externa. E quanto prejuízo há nisso? Basta lembrar os irmãos, por exemplo, pastores ou missionários que se debruçam a trabalhar em lugares mais difíceis, muitas vezes são vistos como inferior por estar um lugar considerado, vamos dizer, inferior ao outro. Um exemplo, alguém que é pastor ou chega com um cartão de visita que é pastor em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou capitais ou lugares grandes,
obviamente que ganha muito mais proeminência e também, de certa forma, até a tendência de ser considerados melhores ou superiores aos que, por exemplo, trabalham em cidades de interior, cidades com menos habitantes, com menos potencial social e econômico e tudo mais. E é como se o cara está lá é porque é bom, e se o cara está num lugar inferior é porque ele não presta ou porque não tinha outra opção. É como o ministério se transformou num negócio de oportunidades e negócios, mas o ministério não é isso. O ministério não é isso e jamais devemos elevar o nosso currículo pelos lugares ou pela magnitude do lugar que a gente serve. Não é porque um pastor serviu numa igreja de 2.000 membros que necessariamente ele tem uma capacidade melhor do que um pastor que serviu 50 membros. E às vezes é até o contrário. Mas as pessoas julgam pela coisa exterior do que pelo próprio sacrifício que é feito. Porque é fácil você querer servir num lugar que tem mais opções. Mas é muito mais difícil sair de um lugar com opções e abrir mão para servir num lugar com menos opções. Eu não estou dizendo agora para fazer uma competição e para mostrar que os que trabalham em lugares com menos opções são necessariamente melhores, porque não sou. Mas eu acredito que não é o lugar, o ponto central é que a gente deve ter cuidado e não ter vergonha do nosso currículo. Não ter vergonha do ministério que Deus nos entregou e muito menos se isso nos faz a ser aprisionados de certa forma. E Paulo, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou preso de fato a Ele. Se Ele me pôs nesse lugar ou no outro lugar, eu sou preso a isso. E a primeira pergunta é, se você fosse definir você mesmo como preso do algo, estaria preso a quê? Qual é a coisa que aprisiona você? É a fama? É o dinheiro? É você mesmo? Todos nós, de certa forma, estamos presos a algo. A pergunta é, a que você está preso? É preso você a Cristo, ao desejo do reino de Deus, e isso não te deixa em paz, você está não podendo se envolver com outras coisas, a não ser que o reino seja a sua prioridade. E Paulo disse, eu sou preso, mas eu sou preso de Cristo Jesus, eu sou preso por Ele. Eu não sou um preso porque eu furtei, porque eu matei, eu não estou preso porque eu não presto ou porque não sei fazer as coisas. Eu estou preso porque amo o meu Senhor. Eu sou preso porque eu entreguei a minha vida a Ele e se Ele aprove a Ele ser vice da minha prisão, eu estou pronto para isso. Algo que você está pronto por Cristo. Está pronto a sacrificar, talvez, o seu conforto, sair de casa e fazer coisas que Deus quer que você faça? Está pronto a sair de casa, por exemplo, a distribuir um tratado, ao falar com alguém do Evangelho, mas ainda numa situação como essa? Ou você prefere se proteger em seu conforto, em sua casa, não ser contaminado, não morrer, mas de fato morrer em si mesmo, porque você não sabe entregar sua vida a Cristo? Eu não estou dizendo e não estou chamando ninguém a se expor e ser inteligente, não é isso. Mas estou trazendo essa reflexão, no entanto. Se o Senhor te chama, você está disposto a sair pregar o Evangelho? Está disposto a sair ajudar as pessoas? Está disposto a olhar quem precisa do seu apoio que você poderia dar? Estar disposto a vir e cuidar do lugar da reunião da sua própria igreja, pelo qual você é responsável? Então, cabe a você verificar quem você é. Qual é o tipo de cristianismo que você alega que tem? É ele coerente com o que você diz ou com as Escrituras? E Paulo, ele deixa claro, eu sou preso de Cristo Jesus. E é interessante nisso também, porque Paulo haveria de pedir um favor. Mas Paulo não começa a sua epístola como se colocando, eu tal, então fala. Não, Paulo mostra, eu sirvo a Cristo. Isso me dá toda a autoridade de falar. E eu acredito, meus amados, que a autoridade, obviamente, ela não vem só pela função
ou pelo cargo que alguém detém, mas ela vem também pelo serviço, porque na verdade a função ela expressa a maneira que nós somos chamados a servir. Então eu acredito que nós devemos muito mais obedecer aos nossos líderes pelo serviço que Deus os chamou a fazer, pelos sacrifícios que muitas vezes nós não estamos conscientes, ou não visualizamos, ou não os vemos com tanta clareza, objetividade e profundidade. Mas com certeza tem muito sacrifício e é triste quando nós não levamos em conta o que as Escrituras dizem: obedeceis aos vossos líderes no Senhor como devem, porque eles têm um papel de dirigir a sua vida diante de Deus, e como por meio deles Deus dirige a sua vida. Então por isso que você precisa ter uma atitude, mudar sua atitude enquanto a sua liderança. Então Paulo se coloca dessa forma como prisioneiro de Cristo Jesus. E aí ele deixa claro que ele não está sozinho, Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, que mostra que Timóteo estava com ele, era bem conhecido. Timóteo era um dos jovens a ser treinado e discipulado pelo apóstolo Paulo, que mais tarde viria a ser o próprio pastor da igreja de Efésios. E com certeza era conhecido, pelo que parece, pelo Filemão. E então Paulo, junto ao Timóteo, escreve ao Filemão, chama ele pelo nome, ao amado Filemão. Mas veja como Paulo tem o Filemão na mais alta estima, ao amado Filemão. E é preciso olhar, meus amados, como nós olhamos de fato para os nossos irmãos. Olhamos nós como pessoas que somos obrigados a congregar, olhando como pessoas amadas pelo Senhor e amadas por nós. E não somente que ele é amado, Paulo olha para ele como um colaborador. O amado Filemão também nosso colaborador. E aí vem outra pergunta: somos nós colaboradores? Será que se Paulo endereçava uma carta a nós, nos chamava de amados apenas, ou poderia dizer também colaborador? A pergunta é: nós colaboramos com a obra de Deus? Nós colaboramos com a nossa igreja local? Porque colaborar é muito mais do que participar. Colaboramos nós com o avanço do reino de Deus? Colaboramos nós com os obreiros? Colaboramos nós com o pastor, com o conselho? Colaboramos nós com missionários? Então é preciso saber. Filemão, com certeza, ao que parece, e aí é uma opinião própria, não era um obreiro, não era um pastor, pelo menos que eu entendo nesse momento, mas isso não é o ponto também. O fato é que Filemão tinha muitas posses, então de certa forma era um homem de negócios, mas um homem de negócio que tinha visão para o reino. Ele sabia colaborar, ele entendia que não tinha o ministério que o apóstolo Paulo tinha, mas que poderia, no entanto, servir como colaborador a esse ministério. Muitas vezes nossos ministérios são diferentes e nem sempre todo mundo tem um ministério pastoral ou missional, mas com certeza todo mundo pode ser colaborador. Então, talvez eu dividiria a coisa em duas: ou você tem um ministério exclusivo da pregação da palavra, ou você tem um ministério de colaboração, seja lá como isso vai se expressar. Uma das duas, nós não podemos estar fora, uma das duas tem que ser evidentes em nossas vidas. E a pergunta é: qual delas é evidente em você? Porque se nenhuma é evidente, então algo está errado. E é preciso que você ore a Deus para Ele te ajudar a se arrepender e voltar a servi-lo da maneira devida. Então Paulo chama Filemão, o reconhece como colaborador, e depois ele fala de alguns outros, a irmã Áfia e Arquípio, nosso companheiro de lutas.
aí fala de outras duas pessoas específicas, parece que é uma família. Eu não tenho nem certeza, não fiquei entrando nos detalhes do estudo sobre a vida desses personagens, mas o que mostra que eram companheiros da luta, pessoas que se juntavam e apoiavam em certa medida o apóstolo Paulo. Que bonito ser chamado de companheiros. E entendo que privilégio essas pessoas tinham de ser companheiro do apóstolo Paulo. Meus amados, que privilégio. Às vezes, você ser companheiro do missionário, um pastor, é um grande privilégio. Não é um fardo, não. Nem sempre Deus nos dá o privilégio de estar na frente, na primeira linha. Mas às vezes nos dá o privilégio de apoiar quem está na primeira linha. E não deixa de ser de ser importante. Então, meus amados, sinta-se privilegiado de ser um companheiro de luta. As lutas do apóstolo Paulo eram as lutas da Áfia e Arquipo. Eu diria que se nós lutamos as nossas lutas sozinhos, se torna muito mais difícil. Mas se as nossas lutas são vividas junto com outros companheiros, a vida é diferente. Então, convido você a ser um grande companheiro e colaborador da obra de Deus. E Paulo faz outra menção interessante. E a igreja que está em tua casa. Embora é uma carta direcionada ao Filemon, não à igreja, no entanto, Paulo não esquece em sua carta de mandar um abraço, de saudar a igreja. E é importante se lembrar sempre disso. Mas o que eu queria aproveitar mais é o fato que Paulo disse à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É um dos poucos lugares onde se fala de igreja nesse molde, mas não é o único. E o que nós percebemos, meus amados, que nos primórdios, os discípulos nem sempre tinha um lugar público específico para as reuniões. Então, como o evangelho estava no início e Paulo plantava igrejas que a princípio eram igrejas pequenas no mundo gentílico, essas igrejas muitas das vezes se reuniam na casa de algum dos irmãos, muitas vezes se alguém que tinha uma condição de vida melhor e com certeza proporcionava uma casa, um lugar maior que poderia se reunir junto com outros. Mas alguns aspectos que eu quero mencionar. Primeiro que, como eu já o disse, as igrejas muitas vezes se reuniam nesse contexto e algumas outras vezes os discípulos por um tempo andavam junto com os judeus na sinagoga. A sinagoga ainda era um lugar de reunião até que houve uma ruptura clara entre judaísmo e cristianismo quando as coisas não conseguiram mais andar junto. Mas a segunda menção que eu gostaria de fazer é que a igreja ela não tem um lugar específico e ela não exige um lugar específico para que ela seja igreja. E a igreja, como nós já sabemos, isso não é algo de se debater, a igreja é o povo de Cristo, são as pessoas. É tanto que disse a igreja que está em sua casa. Então é a igreja que está lá. Não é a igreja, não sei se você entenda o que eu quero dizer. A igreja está aqui agora. A igreja que se hospeda na sua casa. Então são as pessoas, que obviamente não era um prédio dentro do outro prédio, mas uma igreja dinâmica e em movimento, porque hoje poderia estar lá, mas hoje a igreja que está lá ou está aí. Então a igreja ela se localiza onde ela se encontra. A igreja não é um lugar onde as pessoas vão. É a igreja que vai ao lugar e não as pessoas ao lugar. Então é importante ver isso, porque muitas vezes nós sacramentamos mais do que devido os lugares e temos um cuidado com o lugar e menos com as pessoas.
Então, a igreja são as pessoas. E ela não tem um lugar específico de reunião. Não exige a obrigatoriedade de um lugar claro, fixo, que tenha certas condições para que seja a igreja. Então, eu não estou falando que não pode ter um prédio. Então, calma aí, não é isso que eu quero dizer. Mas, vamos uma por uma. Primeiro, a igreja parte de pessoas convertidas que se reúnem e eles formam a igreja diante de Deus. E, nesse caso, estava em casas, porque por muito tempo isso foi possível. É claro que à medida que a igreja ela cresceu, ela se expandiu e cresceu também em números, houve igrejas de números maiores, que obviamente uma casa, por maior que seja, não daria condições para se reunir, então houve necessidade de se construir um lugar, ou se alugar um lugar maior para que as reuniões pôde acontecer. E mesmo no tempo do apóstolo Paulo, houve de fato uma abordagem dessa forma. Quando Paulo foi em Éfeso durante 3 anos, as escrituras nos dizem, nós já lemos sobre isso, que ele alugou de fato uma escola aonde ele se reuniu diariamente com os discípulos. Então, não entramos em todos os detalhes do porquê o apóstolo Paulo procedeu dessa forma em Éfeso, mas se deixa claro que como era um ministério extenso, intenso ao mesmo tempo, todo dia, provavelmente havia muita gente vindo do outro lugar, então não haveria possibilidade talvez de aquele ministério ser desenvolvido dentro de uma casa. Então, Paulo não viu problema em alugar um espaço. Então, a gente vê que ao longo da história a igreja ela ficou flexível quanto a isso. Ela pode começar numa casa, como de fato aconteceu com Lídia também. Lídia, em Filipos, que foi uma das primeiras a se converter, que era uma mulher de negócios, de púrpura, ela se converteu e, ao que se deixa claro, os outros que vieram a se converter se reuniram na casa da Lídia. A casa da Lídia sendo ela um lugar onde a igreja foi hospedada, pelo menos por um tempo, não sabemos até onde. Então, havia esse entendimento. Então, o ponto é que a igreja não depende de um lugar. Ela pode se reunir em qualquer lugar. E ela não deixa de ser igreja por isenção de um lugar ou por falta de lugar. E é importante que nós lembramos disso. Isso é a nossa doutrina bíblica. É claro que nós, hoje em dia, para identificar publicamente a igreja, hoje nós temos um prédio como esse, e qualquer igreja tem outros prédios aí, e coloca o nome da igreja. Mas esse é um nome genérico para identificar o lugar onde a igreja está presente. Existe o perigo, claro, das pessoas sempre associar o lugar com a própria igreja e como o lugar em si ele é santo. E a igreja católica faz isso de certa forma, porque existe a separação entre o profano e o sagrado. Então, ao entrar pela porta da igreja, é um lugar sagrado, porque lá a igreja se reúne, é claro que tem sua importância, mas o lugar em si, a terra, o prédio, ele não tem uma santidade em si. E fora é como lá dentro eu tenho uma atitude, mas do lado de fora eu estou livre dessa responsabilidade diante de Deus. Então isso está obviamente antibíblico. E da mesma forma aqui, a nossa responsabilidade para com Deus não é a partir dos portões para cá. Em outras palavras, daqui para cá as coisas têm que ter uma nuance diferente do portão para lá, não. Pelo contrário, eu acho que nós devemos viver na presença de Deus aonde nós estamos, na rua ou dentro aqui. O lugar em si, hoje ele é igreja, e amanhã nós podemos alugar, fazer um casamento, ou pode ser um lugar de reuniões com outros motivos sem problema nenhuma. Isso é importante mencionar, meus amados, porque muitas vezes nós vendemos uma ideia
errada sobre a igreja. O lugar não é sagrado, é só um lugar. É tanto que tem uma família morando aqui, não tem problema nenhum. Então a gente tem que fazer essa diferença, porque senão nós nos ligamos a superstições que não são superstições, que por definição já é algo errado, mas que não bate com a doutrina bíblica. Em outras palavras, não, no templo não pode, por exemplo, fazer o casamento, mas casamento vai que isso é algo mais comum, mais, sei lá, fazer um evento, desde que o problema não é fazer um evento, essa é a minha opinião. É claro que um evento ele tem que estar dentro daquilo que nós entendemos até socialmente como digno, correto e tudo mais, mas em si o lugar não tem problema. É importante falar isso, porque às vezes crianças brincando e tudo mais aqui, pessoal, que igreja, fica tudo livre, mas o problema é que a igreja não é o lugar. O problema é que as pessoas têm um entendimento errado quanto a isso. Também tem outro destaque, que a igreja, em sua casa, me mostra a abertura dessas pessoas para abrir as suas casas para receber os santos de Deus. E veja que, obviamente, quem abriu a casa para isso, geralmente, não estou dizendo que em todos os casos, mas geralmente eram pessoas de posses. Pessoas de posses que, de certa forma, na nossa opinião, são pessoas mais fechadas, pessoas que talvez não abriria para qualquer um entrar na sua casa, ver as suas coisas e tudo mais. Mas, pelo contrário, os homens que se converteram de verdades e que tiveram posses, eles não viviam mais protegendo apenas suas posses, mas ele estava aberto para o povo de Deus. Isso é muito importante, meus amados, porque dentro do povo de Deus pode ser qualquer um. Então a casa dele estava aberta para isso. E é importante você que tem posses, você que tem condições diferentes de vida, ser hospitaleiro. Porque essas pessoas não somente hospedaram a igreja de Deus, mas foram hospedando os homens de Deus. Veja que quando Lídia se converteu, ela fez questão que Paulo e os seus colaboradores se hospedassem na sua casa. Eu acredito que Filemão fez a mesma coisa, embora não é o caso aqui para entrar nesse detalhe. Mas veja como grandes homens de Deus, homens de posse, souberam usar o que Deus lhes deu para o reino de Deus, saberam abrir as suas casas, ser pessoas hospedeiras. Então você tem que ver, se Deus te deu mais posses, veja como isso pode abençoar os outros. Muitas vezes nós nos limitamos apenas à nossa necessidade. Por exemplo, bom, sou eu mesmo, então não preciso de um apartamento mais de um quarto, e de fato você não precisa. Sou eu, meus filhos cresceram e tudo mais, então esses pensamentos, mas porque você não pensa, bom, sou eu preciso de um quarto, mas eu vou optar por um apartamento de 2 quartos porque eu quero servir de apoio para quem precisar se hospedar. Eu gosto de hospedar na minha casa, eu gosto de receber gente. Se Deus me abençoou tanto com finanças quanto com a possibilidade de ter um apartamento diferente, por que não eu ser um que receba os homens de Deus na minha casa? Então, eu não estou ensinando algo, meus amados, nesse ponto que você diz, você quer botar gente na minha casa e tudo mais, coisas que eu mesmo não fiz. E vocês me conhecem bem. A nossa família acho que tem mais visitas assim por metro quadrado do que muitos outros. E nós gostamos disso. Domingo tivemos aqui uma família de pastor na minha casa. Outro dia desses vieram uma outra família, acho que foi quarta-feira. Aliás, tiveram 2. E hoje vai vir, graças a Deus, mais uma família. Amanhã veio outra. Então, assim, nós gostamos de receber. É uma bênção. Então, e quando me casei, eu falei para Carol, eu quero que minha casa tenha um quarto de visita que nós não usamos,
ou que ele seja pronto para receber alguém em condições dignas. E, meus amados, vou te dizer, eu não me arrependo disso. E quando vou como missionário, se Deus quiser, para a Romênia, eu quero a mesma coisa. Eu não quero me limitar ao básico e para economizar. Eu quero que tenha uma casa onde quem vier para a Romênia, quem precisar, possa pousar na minha casa. Então eu acredito que nós devemos ter essa visão. Não é uma questão somente de finanças, é uma questão de visão. Então, veja como esse homem estava aberto de receber na sua casa a igreja. Mas ao mesmo tempo eu queria dizer que você não precisa ter posse, mas é preciso ter um coração hospitaleiro, abrir a sua casa para os santos de Deus. Eu fico triste quando às vezes as pessoas não vivem tão isolados, tão fechados em si mesmo, em suas famílias, que não é capaz de convidar uma pessoa nem para tomar um café na sua casa, porque sei lá o que vai ver. Não preciso esperar construir um castelo para finalmente você receber alguém. Eu não estou dizendo isso para bater em alguma pessoa específica, para não entender errado, mas eu acredito que as pessoas deveriam ser mais abertas e valorizar os irmãos, estar junto. Eu sou uma pessoa que gostava muito de fazer visitas, talvez de série, porque hoje eu não faço tantas visitas quanto talvez outros pastores façam. Mas vou ser sincero, eu não faço por outro motivo, não é porque eu não gosto não é porque eu não gosto de visitar, mas eu percebi que as pessoas, de modo geral, não estão afim, não estão dispostos a te receber, não tem o prazer, te recebe bem quando você vai, né? Porque naturalmente vai fazer o quê? Mas não vejo aquele prazer sereno, tranquilo, verdadeiro, esse desejo de estar junto. Então eu parei. Então assim, raramente eu vou se a pessoa não me convida. Então, as pessoas não convidam muito, então eu também não vou atrás. Mas eu acho que é uma perca, um prejuízo muito grande. E vai vir, não, mas essa é a nossa cultura. Bom, então a cultura tem que ser trocada, porque é a cultura bíblica que vai ter que prevalecer. Mas tudo bem. Então, Paulo escreve. E a igrejas em casas me dá a ideia também da necessidade de grupos de comunhão. Mesmo que a nossa igreja tenha um lugar para se reunir, não deixa de a gente pensar em grupos de comunhão. Porque casa representa algo íntimo, um lugar onde as pessoas se conhecem naturalmente melhor, cria laços melhor. Enfim, há um monte de benefícios quanto a isso. Então, a nossa igreja pensou há muito tempo abrir alguns lares para isso, mas ainda estamos esperando, e da pandemia que se iniciou quase no início do ano, colocou todos os projetos para baixo. Mas não é uma coisa que é esquecida. Então, peço que os irmãos pensem e orem sobre isso. E, meus amados, tem outro ponto talvez polêmico para muitos, que também não gostaria de entrar muito em detalhe, mas só para mencionar. Nós estamos diante de uma pandemia e é claro que um dos resultados dessa pandemia é que nós estamos confinados em nossas casas e não podemos nos reunir num lugar de maneira conjunta. E há muita polêmica sobre isso, quanto o culto online pode ser culto, não pode ser culto e assim por diante. Mas uma coisa que eu vejo que, de certa forma, nós estamos em casa cultuando, então não vejo problema estar em casa e as pessoas cultuar conjuntamente online. Porque, embora estamos online, as pessoas fisicamente onde se encontram, eles existem lá e eles cultuam. A questão online de compactuar com o mesmo texto, com a mesma liturgia ao mesmo tempo. E existe, claro, uma conexão espiritual, não somente física.
Então eu acredito que isso dá bastante suporte para que nós podemos dizer que cultuamos a Deus. Não obstante, isso não substitui em condições normais a ideia de que precisamos estar junto. Então é preciso, no entanto, estar junto, e a ideia de estar junto reunidos debaixo de uma autoridade. Porque a ideia online, no entanto, não é separar as pessoas, cada um fazer o que quiser. Mas a ideia é que todos estão submissos, no entanto, a um pastor, a um conselho, à igreja e à sua liderança. Porque qualquer igreja tem naturalmente a sua liderança. Então não é só a questão de pessoas sozinhas por si mesmo cultuar e dizer nós somos igrejas. E claro, grupos de pessoas cristãs, elas podem constituir uma igreja, mas desde que se enquadra nas coisas que a Bíblia ensina e os nossos símbolos de fé nos mostram quanto às condições de ser uma igreja. E Paulo encerra essa saudação dizendo graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E veja como ele deseja graça e paz, elementos isso tão necessários hoje em dia, e que eles têm a sua fonte em nosso Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso mais ainda que nós devemos pregar o Evangelho que transmite graça às pessoas, graça que é um favor imerecido e que pessoas são tão necessitadas disso, e mais ainda nesse momento pandêmico, como nós precisamos da graça de Deus nos sustentar, e a paz que excede qualquer entendimento. Muitas pessoas nós vemos hoje vivendo em preocupação constante sem saber o seu futuro, e o fato é que nós também não sabemos quanto à questão social de vida, mas sabemos, no entanto, que a nossa vida está nas mãos de Deus, e que o que Deus prometeu vai fazer, e que o nosso Deus está em controle de todas essas coisas, e portanto nós podemos desfrutar da paz, mas essa paz vem só mediante o nosso Deus. Sem Deus não há paz verdadeira, porque ela não tem suporte. Mas a nossa paz tem suporte no Deus que controla todas essas coisas, no Deus que nos ama, se provou isso em Jesus Cristo. Por isso, essa saudação bonita, graça e paz. E que Deus nos abençoe nesse encerramento da primeira parte desse livro com graça e paz. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos pela graça e pela paz que vem do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos louvores por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor nos falou, e pedimos que a sua palavra se faz viva e eficaz na vida de cada um que a ouve. Abençoe sua igreja, a local constituída nesse lugar, que ela cresça louvando ao Senhor, te servindo, que ela cresça também numericamente, que cresça no seu cumprimento da sua missão. E nós a entregamos em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.